Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma pergunta que fica ali martelando na nossa cabeça, que é: por que o meu cliente não muda? Eu tô ali tentando, trazendo várias ferramentas, tentando conversar com ele, fazendo levantamentos dos aspectos positivos dele realizar a mudança e mesmo assim ele ainda tá travado. Então, se isso já aconteceu na clínica com você, fique aqui comigo nesse vídeo para você conferir. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Bora comigo lá então? Bom, então o tema, mudança e motivação para mudança é um dos temas mais centrais que a gente tem em terapia, justamente porque esse é o cerne da terapia. O nosso foco é justamente ajudar os nossos clientes a emitirem mudanças no seu dia a dia e dessa maneira eles alcançarem os objetivos que eles desejam, aproximando então de uma vida mais satisfatória. Para que haja mudança é necessário que haja também motivação. Então eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal para ajudar o nosso cliente a melhorar a motivação para realizar o seu processo de mudança. Mas esses dias, eu conversando com uma supervisionanda minha, ela trouxe uma fala de uma cliente dela que me impactou e que me marcou, e por isso que eu estou trazendo também esse vídeo aqui para você. Ela disse o seguinte: olha, eu não mudo porque eu sempre fui assim. Eu não sei como é ser diferente. E isso é muito interessante, porque muitas vezes na clínica a gente vai vivenciar pessoas que sofrem de alguns tipos de transtornos emocionais, mas que começaram a ocorrer mais tardiamente na vida, como por exemplo um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno bipolar. Então a pessoa ela sabe dizer muitas vezes como que ela era antes e como ela se tornou depois do transtorno. Então ela consegue nos dizer sobre um marco. Porém, nós temos outros tipos de transtorno, como os transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, como o autismo, que muitas vezes a pessoa ela não vai saber te dizer como é ser diferente. Então, nesse caso, como é um tipo de transtorno que acompanha a pessoa ao longo da vida, ela não sabe reagir de uma forma diferente. Ela só conhece aquele tipo de comportamento, ela só conhece aquele tipo de forma de ser. Por mais que ela se perceba diferente das outras pessoas, isso as torna confusa. Por quê? Porque elas também não sabem um caminho de ser diferente. E olha que interessante isso, quando a gente depara na clínica e a gente percebe então que muitas vezes o nosso cliente não está mudando porque ele não sabe como. Ele não tem uma visão clara, ele não sabe como que é ser diferente. Claro que aqui, quando eu estou falando de transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, como o TDAH, não é possível a pessoa deixar de ter o transtorno. Uma vez autista, sempre autista, uma vez TDAH, sempre TDAH. Mas é possível a gente transformar, os comportamentos em algo mais funcional, para a gente tornar a pessoa um TDAH funcional, um autista funcional, ou uma pessoa que tenha um transtorno de personalidade funcional também. Então, o trabalho vai ser justamente a gente caminhar nesse sentido. E por onde que a gente pode começar? Onde que a gente inicia, então, quando o nosso cliente está encontrando essa dificuldade de mudar porque ele não sabe como fazer? A primeira coisa, a gente pode trabalhar o distanciamento. Então, como ele não sabe, vamos trabalhar dentro do sentido o seguinte: se você não se sentisse assim, se você não se sentisse tão agitada, se você não se sentisse tão confusa, se você não se sentisse tão intensa nas suas emoções, como que você agiria? Como que seria o seu comportamento? Ou melhor, quando você olha, como que você de fato gostaria de ser? Como que você gostaria de gerenciar as suas emoções se você pudesse ser diferente? Como que você poderia se comportar se você pudesse fazer as coisas diferentes? Se o seu cliente tiver dificuldade de responder a essas perguntas, pergunte para ele: olha, tem alguém no seu convívio que você conhece, que é uma pessoa que quando você olha, você fala assim: poxa, seria bacana eu ser parecida com essa pessoa. E aí, a partir disso, você vai começar a levantar, então, quais são possíveis características daquela pessoa que seriam desejáveis
para o seu cliente. Claro que aqui a gente está trabalhando dentro de uma razoabilidade, a gente não vai trabalhar dentro de, né, uma expectativa totalmente imaginária. Mas olha só, eu queria ser mais, sei lá, como a minha amiga. O que a sua amiga faz? Por que você gostaria de ser mais como ela? Porque quando as coisas acontecem, ela não retruca na hora, ela consegue segurar um pouco mais, eu vejo que ela é mais calma para tomar as decisões dela, eu vejo que ela consegue organizar e planejar mais a sua vida. Olha que bacana! Então isso faz sentido? Isso seria compatível com o que você deseja? Sim, seria. Se eu pudesse mudar, né, seria mais ou menos parecido com essa pessoa. Ótimo, então ali enquanto terapeuta você já tem alguns caminhos. A partir disso você vai criar então um plano de ação das modificações cognitivas que o seu cliente precisa fazer, das modificações comportamentais que ele precisa fazer. Nós vamos ter que trabalhar o treino de habilidades, nós vamos ter que trabalhar a parte da comunicação mais assertiva, teremos que trabalhar a capacidade de resolução de problemas, de organização, de disciplina, mas tudo isso vai nos dando, a partir de agora, uma visão do que nós podemos fazer e a gente também vai trazendo isso para o nosso cliente, a gente vai construindo esse mapinha com ele. Então, para a gente ter essas características, quais são as motivações e as mudanças que a gente vai precisar realizar? E aí, dessa maneira, a gente consegue fazer com que o nosso cliente comece a ter, então, uma visão melhor daquilo que ele pode se transformar, né? Ele vai deixar novamente de ser um autista, um TDAH ou ter um transtorno de personalidade? Não, mas ele pode ser muito mais funcional. Então significa que essa mudança não vai ser uma mudança 100%. Ainda existe um transtorno que vai permanecer, mas ele vai ter consciência desse transtorno, ele vai entender como que o transtorno em si ele se manifesta. A partir disso, ele vai ter estratégias para regular as suas emoções e os seus comportamentos e, com isso, então, se aproximar mais daquilo que ele deseja e daquilo que ele entende como algo que é valorizado pela vida dele, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído para você. Desejo muito sucesso e, claro, antes da gente encerrar, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus outros colegas psis. Quando você se inscreve também no canal, você ajuda o canal a crescer e a chegar a outros colegas também. Então, um beijo grande e nos vemos nos próximos vídeos. Tchauzinho!